Meus queridos alunos, bom dia, como é que vocês foram de fim de semana, tudo bem? Então, depois das nossas duas últimas aulas, uma foi de revisão e a outra foi a prova em si, nós retomamos então o nosso volume 2. Nós paramos lá na página 19, no qual a gente estava falando sobre os substantivos. A flexão dos substantivos em gênero, número e grau. Nós vimos gênero, ficou faltando nós vermos número e grau, ok? Então vamos lá. Página 19, todo mundo abrindo aí, já estão com a apostila aberta, né? Na página 19. Marca texto na mão para vocês marcarem tudo aquilo que a gente pontuar como importante e certamente que cairá na prova. E fica mais fácil de vocês estudarem depois também, né? Isso. Então, vamos lá. Número do substantivo. Nós vamos falar sobre o número do substantivo agora. Flexão do substantivo em número. Leia o texto a seguir. Acredita-se que em 1500, cerca de 5 milhões de indígenas tenham vivido aqui. Com a chegada dos portugueses, muitos povos foram exterminados, e com eles desapareceram línguas, histórias, tradições, ou seja, houve extermínio de uma grande diversidade de linguagem, linguística e cultural, né? A número 8 diz assim: na sua opinião, por que é importante preservar as línguas, histórias e tradições dos povos indígenas? Essa é uma resposta pessoal, cada um de vocês certamente vai me emitir aí uma opinião. Porém, nós temos aí que, se nós formos pensar na manutenção linguística e cultural de um povo, sempre é válido que isso seja mantido e nunca que seja exterminado, senão como que a gente conta a história do nosso planeta, né? Se nós não acharmos, não julgarmos importante que isso tudo seja preservado, né? Então, realmente é importante. Isso mesmo, é importante, né? A 9 diz assim: observe a seguir alguns substantivos empregados no texto. Nós temos aí um quadrinho com vários substantivos. Letra A. Com base nas palavras acima, complete o quadro a seguir e indique quais palavras foram flexionadas no plural, ou seja, que palavras estão no plural. Flexionar, como eu já expliquei para vocês, é mudar, ou seja, ela variar. Qual dessas palavras estão na forma plural, né? Flexionadas, variadas para o plural. Você vai colocar na coluna do plural e depois você vai colocar na coluna do singular como que seria essa forma no singular. Então, o que você vai fazer? Pegar as palavras no plural, colocar na primeira coluna e depois passar para o singular. Vamos lá? Isso, terminaram? Ok, então vamos conferir. Indígenas é a primeira palavrinha, né? Qual que é a forma no singular dela? Indígena, muito bem. Qual que foi a segunda palavrinha que vocês colocaram aí no quadrinho? Povos, muito bem. Qual que é a forma no singular? Povo, né? Línguas é a terceira palavrinha. Isso, a forma no singular dela é língua. Qual que foi a quarta palavrinha que vocês colocaram no quadro? Histórias, muito bem. Histórias, a forma no singular, então, seria história. Muito bem, Samara, Heitor, Bianca. Isso. E a última palavrinha, qual que é? Tá no plural aí, nesse quadrinho. Tem algumas que estão no singular, então não vale. Muito bem, tradições. E como é que fica a forma no singular da palavra tradições? Tradição. Na letra B diz assim: ao flexionar os substantivos no singular, qual sofreu mais alteração na escrita e por quê? Qual deles que mais mudou? Quando eu passei as palavras para o singular, houveram mudanças, não foi? O que foi retirado dessa palavra? Qual a palavra que sofreu mais alteração, ou seja, qual palavrinha que teve mais itens retirados dela para que ela se tornasse uma palavra no singular?
Muito bem, Heitor. Tradição. A palavrinha tradições foi a que sofreu mais alterações. Por quê? Todas as outras foi só tirar o S, não é? Já a palavrinha tradição, ela sofreu mais alterações, ou seja, eu tive que tirar mais do que o S aí. Eu tive que tirar o S, o E, né? Alterar o O pelo A, não é mesmo? Isso aí. Olha lá o que diz a 10. Agora complete os espaços a seguir sobre a flexão de número dos substantivos. Normalmente, o plural dos substantivos terminados em vogal ou consoante, já coloca a opção aí na frente para você. Olha lá. Vogal, isso. Ocorre com acréscimo de S. Então, se eu pego o marca-texto e grifa esse quadrinho que nós acabamos de completar. Se nós temos um substantivo terminado em vogal, o plural dele, para eu passar esse substantivo para o plural, é só acrescentar o S. Diferentemente Isso. Agora nós vamos ver como ocorre com a palavrinha tradição. Nós vamos ver que com as palavrinhas terminadas em ão, nós temos uma outra regrinha. Vira a página então, página 20. Nem todo plural de substantivo ocorre com o acréscimo de apenas uma letra. Olha lá. Dependendo da terminação dos substantivos, há outros modos de se formar o plural, não é? Vamos ver como isso acontece. A número 11. Aí vai repetir a palavrinha tradição de novo. Observe os seguintes casos de palavras terminadas em ão e depois complete os espaços em branco. Então, as palavrinhas colocadas aí foi tradição, com plural tradições, capitão, plural capitães, e órgão, o plural órgãos, né? Olha aí. O quadrinho pede para completar os plurais possíveis para palavrinhas terminadas em ão. Então, vamos lá? O plural dos substantivos terminados em ão pode ocorrer substituindo-se ão por ões, ães ou ãos. Ok? Então, completem aí, grifem esse quadrinho com marca-texto, para ficar fácil de vocês estudarem depois. Isso. Posso passar para 12? Ok, tá bem. Isso. Ães. Deixa eu digitar no chat para vocês verem. Ões, ães e ãos. Isso. Ok. Certinho. Então, a número 12 diz assim: junte-se a um colega para tentar descobrir quantos plurais de substantivos terminados em ão vocês conseguem formar corretamente. Aqui, no caso, vamos fazer todos juntos, tá? Para isso, listem palavras com a terminação ão e depois escreva-as no plural. Então, vamos pensar que palavrinhas a gente pode ter aí que terminam com ão. Vamos pensar em 6 palavrinhas. Nós temos o quadro para preencher. Nós vamos colocar palavrinhas terminadas em ão e o plural delas na frente. Pão. Qual mais? Cão. Isso. Qual outra? Paixão, muito bem. Sabão, isso, ação. E requeijão, isso, muito bem. Vamos agora pensar o plural dessas palavras de acordo com a regrinha que a gente acabou de aprender. Ok, e aí, como é que ficou o plural dessas palavras? Pão, pães, não é? Eu não posso colocar pões e nem pães, é pães. Nessas horas é muito importante a leitura, para que vocês tenham assim mais familiaridade com a palavra, porque aqui nós temos a regrinha, mas para aplicar cada um desses ons aqui, desses ons, ães ou ãos, você precisa conhecer a palavra, como ela se escreve, né? Para isso nós não temos regras específicas, ok? E algumas têm até mais de um plural. Aí no quadrinho do lado tá dizendo, ó, os aldeões, aldeões,
e aldeães, anãos e anões. É certo? Todas elas. Então, vamos lá. Nós estamos conhecendo algumas palavras, algumas já são fáceis pra gente. Por exemplo, plural de cão. Todo mundo sabe que não é cãos e nem cões. É cães, né? Todo mundo acertou, não foi? Então, tem algumas palavras que são mais fáceis porque a gente já conhece. Então, qual que é a saída? Ler, estudar. Aqui mesmo nós vamos ter vários outros exemplos, não é mesmo? Perguntar à professora, eu vi uma palavra terminada em ão, assim, 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 qual que é o plural dela? Não é? E assim nós vamos. Qual que é o plural de paixão, então? Outra fácil, que a gente usa direto. Isso, paixões. De sabão. É sabões, sabões ou sabãos? É sabões, o correto. Isso. E ações? E ação, aliás. Já falei a resposta, né? E ação? O plural correto é ações, não é ações e nem ações, né? Esse também é mais fácil. Ações. E requeijão? Também é mais fácil. Requeijão é uma palavra do nosso dia a dia, né? Requeijões. Muito bem. Das palavras escritas no plural acima, quantas tem a terminação ães? 2, muito bem. Iões. É a mais comum. Com certeza é que vai ter mais número. Isso, 4. E iãos não tem nenhum, né? Há outras terminações de substantivos que determinam a formação do plural. Observe a pintura a seguir e faça o que se pede. Então, vamos passar para a página 21. Olha lá. Nós temos uma pintura. Observe bastante a pintura. O que ela está mostrando. E é importante ler a legenda dela. Olha o que está falando lá embaixo. Índios atravessando um riacho. Né? Então, vamos lá. 13. Na pintura, pela posição dos braços do português, o que ele aparenta fazer? O que vocês acham que ele está fazendo? Olha lá. Isso, ele está apontando a direção do curso. Isso. Ele está obrigando, muito provavelmente, ele está obrigando os indígenas a atravessar o riacho, né? E apontando, o braço dele vai apontando na direção do curso da água. E os indígenas estão indo, tá vendo? Ó? Isso mesmo. E a 14? De acordo com a resposta à questão anterior, crie outra legenda para a pintura, inserindo nela a palavra português. Isso, é. Como é que ficaria? Isso, você vai colocar, você vai inserir, flexionar, ou seja, mudar o gênero da palavra português. Nós dissemos que o português provavelmente está obrigando os indígenas a atravessar o riacho. Aí você vai flexionar. Isso, pode fazer. Isso mesmo. Mas nós temos como identificar só de olhar a figura, né? Lendo a legenda e sabendo que nós temos índio atravessando o riacho, sabemos que esse que está com roupa, está com arma pendurada, ele certamente é um português e a questão já está falando isso também. Então, vamos lá. Como que ficaria? Isso, se eu for flexionar de gênero, ficaria a portuguesa provavelmente está obrigando os indígenas a atravessar o rio. Se eu for flexionar de número, eu posso colocar os portugueses, aqui não é o caso, porque é um só que a gente está vendo, né? Mas se fôssemos flexionar de número, os portugueses provavelmente estão obrigando os indígenas a atravessarem o rio ou o riacho. Isso mesmo. 15. Como ficaria escrita a sua legenda caso no quadro houvesse mais de um português aí, ó, falando aí, retratado na cena? Exatamente isso, né? A palavra vai virar de português para portugueses. Tá bem?
16. Agora complete o quadro a seguir corretamente. O plural dos substantivos terminados em S ocorre com acréscimo de ES. De português, virou portugueses. Francês, franceses. Mês, meses. Não é? Vai ser tudo assim. Exemplos, aí dá os exemplos aí para vocês. Português, portugueses, mês, meses. Essa mesma formação de plural ocorre com os nomes que são terminados em R e Z. Então, grave. Pode grifar esse quadrinho aí. Todos os substantivos terminados em R, S e Z, eles têm o plural com acréscimo de ES. Por exemplo, a palavrinha rapaz. Rapazes. Rapaz termina com Z, não é? Então, o plural dele é rapazes, ok? Tem que gravar isso aí, que é matéria de prova. 17. Além dos mitos, herdamos dos povos indígenas costumes, o consumo de certos alimentos, aspectos culturais, linguísticos, etc. Leia a seguir o nome de alguns alimentos muito consumidos pelos primeiros habitantes do país e indique o plural desses substantivos. Então, vamos lá. Caju. É um alimento, né? Indígena. É terminado com o quê? Isso, vogal. Então, todos os substantivos terminados em vogais, o plural deles é apenas com acréscimo de S. Então, como é que fica o plural? Cajus. Isso mesmo. Letra B, mamão. Mamão também é uma fruta, né? Um alimento indígena. Isso. Como que fica? Terminado em ão. Qual é o plural dos substantivos terminados em ão? Os três possíveis. Ons, ães e ãos. Isso. Como é que ficaria mamão aí? O que vocês acham? Plural de mamão. Mamões. Não é mamões, não. Viu? Mamões. Muito bem. E raiz? Uma palavrinha aí terminada em Z. Lembra a outra regrinha? Todos os substantivos terminados em R, S e Z. E o plural deles é com acréscimo de ES. Então, raiz vai ser raízes. Muito bem. Página 22. Agora nós vamos trabalhar o grau do substantivo. Isso mesmo. Isso. Lê pra gente, Bianca. Esse texto aí sobre o surgimento do Guaraná. Muito bem. Diante, então, da leitura, a 18 pergunta assim. Pela leitura do texto, qual é a função, isto é, o objetivo desse mito indígena? Fala do surgimento do Guaraná. Qual que é o objetivo, então? Isso mesmo, Heitor. Explicar a origem do Guaraná. De onde veio o Guaraná. Como surgiu o Guaraná. Ok? Isso mesmo. 19. Ao dizer que os pais de Alupá perceberam o surgimento de uma plantinha, o narrador se refere com a palavra em destaque a quê? Temos duas opções aí. A palavra em destaque é plantinha. Espécie da planta ou tamanho da planta? Isso mesmo, tamanho da planta. Então, marca um X aí. Aí, isso mesmo. Número 20. Além de indicar gênero e número, os substantivos podem expressar significado aumentado ou diminuído. Observe as frases a seguir. Nayara era mãezinha de Alupá. Isso. Isso. Nayara era mãezinha de Alupá. Mãezinha é a palavrinha destacada, né? Isso. E Taíra era um verdadeiro paizão. Os substantivos em destaque indicam a ideia de tamanho, isto é, a altura dos personagens. Está perguntando, né? Indica a ideia de tamanho, isto é, a altura dos personagens. É isso que tá. Explique. Pois é, não. Aqui, quando eu falo meu paizão, pelo menos aqui no texto, o sentido que o paizão está é de ser um pai super legal, super 10. Mãezinha está no sentido carinhoso, né? Então, nós temos condições de usar a forma aumentativa e a forma diminutiva expressando afetividade. Não só dizendo a respeito de tamanho. Elas são usadas para indicar tamanho maior ou menor, né? Enorme ou muito pequenininho, mas também são usadas o aumentativo e o diminutivo para expressar afetividade. Essa é a resposta. Isso mesmo. Olha aí.
Agora complete os espaços a seguir. O grau do substantivo é a variação do substantivo que indica o tamanho dos seres. Pode ser diminutivo, casinha. O que mais que eu posso colocar aí? Casinha, não é? Copinho, mãozinha, né? E o aumentativo. O aumentativo de casinha é casarão, de copinho é copão e de mãozinha é mãozona. Ok? Além do tamanho, o grau diminutivo do substantivo pode indicar carinho, afetividade ou desprezo. Olha os exemplos aí. Aquela mulherzinha insuportável, né? Não tá falando mulherzinha no sentido afetivo ou que ela é pequena. Tá querendo menosprezar aquela mulherzinha, uma mulher qualquer. Nossa, que filminho chato. Quando eu coloco filminho, eu quero denegrir mais ainda. Já tô dizendo que o filme é chato. Ainda coloquei no diminutivo, aí é que menospreza mais ainda o filme. Né? Então, nós temos que o diminutivo também é usado para expressar desprezo. Ok? Os aumentativos e diminutivos, a página 23 agora, formam-se da seguinte maneira: ao acréscimo de um sufixo diminutivo ou aumentativo ao substantivo. Concorda que é isso que está acontecendo? Exemplo, mão, mãozorra, mãozona. A mãozinha ou mãozorra ou mãozona. É mais usado mãozorra, tá? Mais correto. Fácil, facílimo. Amigo, amiguinho. Casa, casarão, né? Isso. Nós temos essas variações aí. No cotidiano, é comum o uso de palavras acompanhando o substantivo para indicar a ideia de tamanho, como ocorre em mão grande, árvore enorme, receita pequena e letra minúscula. Mas atenção, não pense que todas as palavras terminadas em ão estão no grau aumentativo. Né? Nem todas as palavras que são terminadas em ão são do grau aumentativo. Às vezes o ão ele faz parte da própria palavra. Por exemplo, a palavra caminhão, né? Eu não estou falando de alguma coisa no aumentativo. Estou dizendo o nome de um carro grande que leva uma carroceria atrás e tudo. É caminhão. Ok? Número 22 agora. Então, é super simples. A número 22 diz assim: pesquise a forma dos substantivos abaixo no grau aumentativo e amplie o seu vocabulário. É isso que vocês têm que fazer para conhecer as palavras, ampliar o vocabulário, ler. Como é que eu faço para ampliar o meu vocabulário? Lendo livros, até dicionário. De vez em quando é bom chegar lá e passar umas palavrinhas, né? E aí, nós vamos... Isso, temos como conhecer através de leituras das mais infinitas, né? E essas palavras todas que estão aí, nós vamos colocar na coluna que está escrito substantivo e vamos dar o grau aumentativo para ela. Como é que seria? Boca. Aumentativo de boca. Igual eu falei o aumentativo de mão, mãozona. É mais no senso comum que a gente fala isso, ou seja, nas falas coloquiais. Isso, se a gente for olhar como que é o aumentativo na regrinha da língua portuguesa, mãozona não cabe, é mãozorra mesmo, né? Isso, e boca, como é que seria o aumentativo de boca? Bocarra. Muito bem, Paredes. Muro. Isso, Paredes. Muralha. Povo, essa aqui eu já ouvi. Será que vocês já ouviram? Aumentativo de povo? É povão, não. Povaréu. É diferente. Mas eu já ouvi muito. Pra mim, então, ficou comum, né? Nariz. Essa é narigão. Corpo. Essa também eu já ouvi muito. Corpo. Corpanzil.
cor panzil. Isso mesmo. São diferentes, né? E agora, o que nós vamos fazer? Nós temos aí o aplicando o seu conhecimento, nós vamos começar a fazer essas atividades, esses exercícios, tá? Isso, Vai ser muito importante para que vocês possam estar gravando. Inclusive, o aplicando seu conhecimento inicia aí com o trabalhar com o gênero textual. Começa com o texto Furto do Fogo. Então, vocês vão fazer toda essa interpretação. Isso. E aí nós vamos corrigir, tá? Isso mesmo. E o que não der para fazer aqui, nós vamos deixar de para casa. Beleza? Isso mesmo. Então, vamos lá. Quem quer ler para mim o texto? Da página 24. Ok. Então, vamos lá ouvir, então. Então, a número 1 diz assim: de acordo com a leitura do texto, é possível perceber que o principal elemento para a execução do plano do pajé, de conseguir o fogo para a aldeia, qual que é? Qual que é o principal elemento? Não as principais ações dele, mas qual que é o principal elemento para que ele pudesse conseguir o fogo para a aldeia? Qual das 3 opções? Isso mesmo, a carne da anta, porque se a anta não estivesse lá, os urubus não seriam atraídos, não é? Isso mesmo. Número 2. Assim como o mito, a origem do dia, o texto, o furto do fogo, cumpre a função de explicar o surgimento de um fenômeno, né? De um fenômeno? Justifique a sua resposta. Ele vai explicar o surgimento de um fenômeno? Igualzinho aquele texto que nós lemos, a origem do dia? Não, isso mesmo. Aqui ele vai falar a forma como eles obtiveram esse elemento, né? Não fala do surgimento do fogo, tá? Fala da forma como esse fogo foi obtido. Exatamente. Diferente do primeiro texto lá, então. Número 3. O furto do fogo é um mito composto por palavras relacionadas a atividades, objetos, ritos e comidas dos povos indígenas. Leia as opções a seguir e assinale a sequência que apresenta os vocábulos relacionados ao cotidiano indígena. Quais que são? Quais são as palavrinhas que fazem parte do cotidiano indígena? Isso. Preciosidade nunca, né? Soberano, banquete, nada disso faz parte do vocabulário. Então, só por isso você já eliminou 2. Qual é que tem as opções? Fogueira, anta e pajé. Opção correta. Isso mesmo. Agora, 4. Para a compreensão de um texto, é importante saber o significado das palavras que o compõem. No início da história, o urubu-rei é apresentado como um ser avarento. Lembra que eu falei no texto? O que significava avarento? Isso. Considerando o contexto em que a palavra em destaque é usada, assinale a opção que apresenta o sentido do vocábulo. Qual das 2 opções? O que é o avarento? O que significa ser avarento? Isso, é alguém que quer e nunca está satisfeito, né? E é obcecado por acumular dinheiro. Isso, essa é a opção correta. É aquele que é obcecado por acumular dinheiro, acumular valor. Letra B. Retire do texto um trecho que comprove a avareza do urubu-rei. Isso. Isso aí. Isso, lá no primeiro parágrafo mesmo. Os índios não podiam fazer uso de nenhuma chama. Por isso, quando queriam comer carne, só lhes restava expô-la longamente ao sol. Isso.
Muito bem, é. Isso, continue. Certinho. E a letra C? No mito, uma personagem sugere preparar a carne da anta no moquém. Para isso, o urubu-rei usa um tição. Depois, quando as aves levantam voo, o pajé encontra um pedaço de carvão com uma pequena fagulha. Observe as imagens e numere-as de acordo com a indicação. Então, o que é moquém, o que é tição e o que é fagulha? A gente também deu, né? Nós falamos sobre isso no texto, durante a leitura do texto. Qual que é essa primeira imagem aí seria o quê? Seria o moquém, o tição ou a fagulha? Aham. Isso, já fala lá, né? Um carvão com uma pequena fagulha. Tem alguém segurando. Isso mesmo. O 3, então, é a primeira figura. E a segunda figura é o quê? Isso, um moquém. E a terceira figura? Um tição. Então, como é que ficou a numeração? 3, 1 e 2. Muito bem. Número 5. No mito indígena, sobre o furto do fogo, há diferentes tipos de personagem. Quem que é o protagonista da história? É o personagem principal, isso mesmo. Quem que é? Hã? O pajé. Muito bem. E no mito também existe um personagem que é antagonista. Lembra que nós falamos sobre os antagonistas e os protagonistas? E os personagens secundários? Olha aí o exercício já trazendo a memória que nós vimos no capítulo. Isso, o que é um antagonista? Isso, o personagem que se opõe ao protagonista. Quem que é na história? Sim, o urubu-rei. Isso mesmo. E os personagens secundários são aqueles que se relacionam diretamente com o protagonista e com o antagonista, que no caso seriam os indígenas da tribo e as aves, que acompanham o urubu-rei. Não é? Isso mesmo. Então marquem, porque esse tipo de pergunta pode cair tanto numa pergunta de interpretação de texto na prova de língua portuguesa, como também nas provas do livro, né? Que vocês têm.